Começamos Começamos! mais uma edição do CPCast. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. Luciana é diretor pedagógico do Camões. A Gabriela é coordenadora de educação infantil, Fundamental 1, professora de biologia. Chega, né? Vou ter que dar... Ele é editor do CPCast também, gente. Eu esqueço disso. Ele faz o financeiro da escola, ele faz tudo. Então, eu paro no diretor pedagógico. Café. Ele faz o café, ele monta o cenário. O cenário depende do dia. E aí? E aí, vamos falar do que hoje? Perguntas, recebi perguntas. Mais perguntas? Mais perguntas. Legal. Mas antes de eu falar das perguntas, se você não segue a gente, por favor... Caraca, blogueiragem alto padrão. Sigam a gente no Instagram, gabi.lsrosa. Gabriela, é que o antigo era Gabi. É isso. Gabriela.lsrosa. Isso. E eu tô no Camões Pinóquio, @CamõesPinóquio. E se você tá vendo a gente no YouTube, curte, comenta, compartilha, manda pra alguém. Se inscreva no canal, isso Exatamente. É importante. Pra gente poder continuar aparecendo para as pessoas. Exatamente. Na outra semana eu tinha colocado caixinha perguntando temas, a gente fez um episódio respondendo essas perguntas, mas sobrou coisa, porque a gente fala demais e não deu tempo de colocar tudo. E aí, uma das caixinhas que tinha lá, que sobrou lá, foi para falar sobre... Foi a Bruna que mandou mensagem. E ela colocou, na verdade, 3 coisas na caixinha. Que é currículo oculto, indisciplina na sala de aula e pais superprotetores. E aí, ontem eu tentei canalizar isso no meu Instagram para que as pessoas meio que ajudassem a gente. Só que eu recebi como resposta da Cíntia, que ela queria que a gente falasse sobre indisciplina em sala de aula. E da Ana, que ela queria que a gente falasse sobre pais superprotetores. Então, a gente vai tentar. Tá bom. Tudo isso Vamos lá. dentro do episódio de hoje. E se isso tem a ver com currículo oculto também? Será que tem? A gente estava aqui antes discutindo o que é currículo oculto. Eu vou deixar ele continuar, porque eu achei até que ele estava gravando antes de começar. Então, vamos começar esclarecendo o que é currículo oculto? Pode ser. Tá, vamos lá. O pessoal até para entender. entender se o que a Bruna estava querendo dizer era isso, né? Tomara que seja. Então, o que a gente entende por currículo oculto, pessoal? Quando a gente trabalha numa escola, a gente segue algumas orientações. E elas vêm dos mais diversos lugares possíveis, né? Eu costumo brincar que, antigamente, o plano curricular de uma escola, principalmente de ensino médio, de Fundamental 2, era o edital do vestibular. Porque meio que você tinha que aderir àquilo ali para preparar os seus alunos. Com o passar do tempo, foram chegando outras normas, que não eram normas, eram mais orientações. A gente teve os PCNs, né? Hoje a gente tem a base, a BNCC, a Base Nacional Curricular. E ali tem uma série de orientações de como a escola precisa trabalhar com seus alunos, o que é esperado do aluno, o que a gente tem que ensinar. E a gente vai unindo essas questões, né? Quais habilidades a gente tem que desenvolver no aluno. Desenvolvendo essas habilidades, a gente ensina alguns conteúdos e tudo isso faz parte de um currículo explícito. Formal, né? Formal, talvez. Do que a escola está fazendo ali, de qual o trabalho da escola. Então você vai pegar lá a lei de diretrizes e bases da educação, a LDB, vai pegar essas orientações que saem lá do MEC, que saem lá do Conselho Nacional de Educação, e você vai ter ali o que é explícito, o que está dito para todo mundo. Só que o ser humano ele é orgânico, ele não funciona isoladamente. Então, para você dar uma aula para uma criança, existem certos pré-requisitos, existem certas pré-condições. Então, quando você fala em escola, você já imagina uma sala de aula. Se essa sala de aula é mais colorida, se ela é mais tom pastel, mais branquinha, se essa sala de aula tem muito pendurucalho, se ela é mais centro cirúrgico, assim, né? É uma decisão da escola. Se as pessoas podem andar pelo corredor da escola gritando, falando com o cara que está lá do outro lado, ou se todo mundo fala baixinho e todo mundo levanta a mão, pede para falar antes, se as crianças formam fila para se locomover pela escola, ou se elas podem sair correndo da sala livremente e experimentar essa liberdade. Se você vai ter um perfil mais de projeto ou mais de fazer exercício, de ser mais conteudista, tudo isso são escolhas, algumas mais óbvias, outras menos óbvias,
E elas podem ir descendo para um nível de granularidade muito específico, assim, de como a escola quer fazer o trabalho dela. E é isso que a gente qualifica como currículo oculto. Então, como as pessoas se tratam naquele ambiente, qual o nível de respeito que é usado, enfim, o nível de carinho no tratamento com as crianças, se a escola educa violentamente ou amorosamente, se a escola se comunica agressivamente ou pacificamente. Tudo isso está ali também interferindo no trabalho, no dia a dia pedagógico de uma instituição. E aí a gente vai ter esse currículo completo, né? O pessoal do jiu-jitsu fala até de jiu-jitsu verbal, né? É como você sai de uma situação de conflito sem precisar engajar. Então, como é que você vai argumentar? Como é que você vai se posicionar? Qual vai ser a sua postura? Então, você não está lutando ali com a pessoa. Esqueci de falar que ele é jiu-jiteiro. 2 lutadores aqui. A gente vai fazer um podcast de luta qualquer dia desse. Boa. Então, você tem coisas ali que não são, obviamente, da luta sendo usadas. Uhum. Aqui também. Aqui a gente não trabalha só com soma, subtração, multiplicação e divisão. E é uma grande dor às vezes, né? Porque as pessoas, quando colocam na escola, a gente até já discutiu sobre isso. Discutiu não vou usar essa palavra porque ele diz que quando um não quer, a gente não discute. Eu não brigo com ninguém. Não briga. Não, mas a gente já falou sobre isso, que em tese o que uma pessoa quer é escolarização, né? Quando ela matriculou uma criança na escola, o que a escola oferece, o que a escola dá é escolarização. Mas, e eu tenho sentido isso cada vez mais difícil, a gente conseguir cumprir esse papel, né? De passar o conteúdo e ensinar alguma coisa para aquela criança. E aí o ensino formal do conteúdo e da parte acadêmica, sem todo o outro aparato que tem em volta disso, né? Porque uma criança emocionalmente abalada não aprende, uma criança mal educada também não aprende da maneira correta. Então, eu acho que quando a gente está falando de ensinar crianças, né, de passar um conteúdo para uma criança, e aí eu não sei se é feliz ou infelizmente, tudo isso está em volta, né? Eu lembrei de uma coisa que eu falei numa reunião de pais, acho que do 5º ano desse ano, que hoje a gente fala muito sobre, o assunto não é esse, mas vocês vão entender o parênteses. Sobre os laudos, a gente recebe muitas terapeutas, né? A gente conversa com fono, conversa com psicólogo, conversa com todo o aparato que aquela criança está tendo fora da escola. E que bom, né? Se ela precisa, que bom que ela está tendo. Mas que aqui na escola, a nossa atuação não é uma atuação de uma clínica, né? A gente não é um centro terapêutico, a gente não é O Luciano brincou de linguagem violenta e tal, as pessoas às vezes acham que a gente vai fazer a mesma intervenção que uma psicóloga faz num set terapêutico com uma criança, e não funciona desse jeito. Nem pode, né? Cada um no seu quadrado, Exatamente. Né? A gente espera. Óbvio que existem ferramentas, óbvio que a gente tem um olhar e precisa cada vez mais se voltar para isso. Mas quando a gente está falando de escola, e aí voltando ao currículo oculto, né? O que o pai espera é que esse aluno aprenda, mas talvez esse aluno, se não tiver toda a volta bem preenchida, ele não vai aprender. Uma pergunta em relação a isso. Porque na minha cabeça, currículo oculto, eu brinco com as professoras lá atrás, a gente chama de currículo paralelo, não oculto. Existem também coisas que são pedagógicas e a gente precisa passar e não necessariamente estão escritas nas determinações. Sim. Isso também vale como? Ou não? É que não são determinações, né? São orientações. Na maioria das vezes, sim. A base não é um currículo. Exatamente. Beleza. A base não é um currículo. Então, a escola ela precisa construir o currículo dela em cima da base. Uhum. E aí tem aquela parte que é óbvia, tem aquela parte que é explícita, tem aquela parte que está mais escondida. Vou dar um exemplo. Uhum. A decisão de um esporte que vai entrar na grade da educação infantil, se você vai colocar Krav Maga, judô, capoeira, karatê ou jiu-jitsu, deveria passar por uma reflexão pedagógica.
e deveria estar alinhado com os princípios e propósitos dessa instituição. Então, isso não quer dizer que uma escola judaica não possa ter capoeira, mas talvez o mais natural seja ter Krav Maga. Isso não quer dizer que... Será que uma escola católica pode ter yoga? Pois é, isso é uma pergunta. É verdade, é uma pergunta. É uma mesmo. pergunta séria, porque a yoga, o que a gente entende como yoga no Brasil, é uma prática física, né? Mas ela é um recorte de algo que na Índia tem uma conotação espiritual. Então, será que faz sentido? Uhum. E a escola vai ter que se perguntar isso, e a escola vai ter que olhar para a comunidade dela e vai ter que entender se isso faz sentido ou não. Uhum. Isso não está necessariamente escrito em algum lugar, isso não é necessariamente... quando a escola vai divulgar lá que tem uma atividade nova, que botou xadrez no integral. Isso não está no post do Instagram, falando, olha, por que a gente está colocando xadrez? Óbvio, tem um senso comum ali, né, para melhorar a capacidade de raciocínio, para melhorar a capacidade de memorização, para estimular o desenvolvimento cognitivo da criança. Tem algumas coisas nesse senso comum que não estão 100% corretas, né? Não é que você aprendeu a jogar xadrez que você é um gênio na matemática, que tem gente que acha isso. Enfim, mas passou por um processo de reflexão. Por que essa atividade e não a outra? Né? Então, isso é importante de pensar. Então, é um trabalho que a escola deveria ter e é por isso que é tão difícil você ter uma escola em modelo de franquia. Porque quando você abre um McDonald's, você sabe que você vai ter que comprar o pão do McDonald's, o hambúrguer do McDonald's, o sorvete do McDonald's, não sei o quê. Você vai ter que alugar o imóvel do McDonald's e beleza, e tá tudo padronizado. E tá legal. Por quê? Porque quando você vai num McDonald's, em qualquer lugar do Brasil, você espera McDonald's. E quando você vai no McDonald's nos Estados Unidos, não vai ser 100% igual, mas é bastante reconhecível. Mas você está querendo dizer que o ensino nas escolas é diferente? Deveria ser. Né? Então, quando você traz uma proposta de franquia, onde meramente vai entrar um investidor ali, vai botar um dinheiro, vai chegar um pacote pronto e você vai abrir uma escola, eu converso com diretores que têm escolas em outros bairros e as propostas precisam ser diferentes. Então, a escola ela precisa gastar um tempo nessa reflexão para conseguir fazer um bom trabalho e atender aquela comunidade ali. Hoje a gente sabe, aqui no Rio de Janeiro, que a gente atende basicamente um raio de 2, 3 quilômetros em volta da gente. Mais do que isso, fica meio... já tem uma galera que faz essa viagem, tem gente que vem de muito longe, anda 15, 20 quilômetros para estudar aqui, mas são exceções. Né? Mais de 80% do nosso alunado... Está no entorno. 3 quilômetros de raio. E então o foco é muito mais intenso na galera aqui que tá à nossa volta. E o que essa comunidade precisa. Tá, agora eu vou me colocar no lugar da Bruna, que botou isso na pergunta. Como que um professor que entra numa escola... Porque, vamos lá, se a gente está falando de um professor que trabalha em mais de uma escola, a gente está falando de um professor que tem mais de um currículo oculto para seguir. Porque isso vem muito da instituição e não necessariamente é um senso comum das escolas, né? Uma coisa que todas as escolas seguem igual. Então, como é que esse professor consegue seguir o currículo oculto daquela escola, já que ele é oculto, já que ele não está dito, posto? Gastando tempo, né? Isso é uma... Presença. Isso é presença, exatamente. Isso é uma coisa que é uma luta nossa. Eu, quando comecei a me envolver com o pedagógico da escola, eu batia muito nessa tecla e eu bato um pouquinho até hoje, porque na época que eu comecei aqui a ver essa questão de contratação de professores, de montagem de horário, tinha uma crença muito forte no perfil do professor. Né? E isso era colocado muito em evidência. Não, porque esse professor tem perfil para essa turma. E aí eu dava uma alfinetada lá, eu implicava um pouquinho com as pessoas, que eu falava, temos vários pós-doutores aqui, né? Porque o cara chegou num nível de especialização que ele dá história do Brasil pro 7º ano à tarde. Ele tem esse perfil. Não dá pro cara ser... Óbvio, você vai ter professores
mais adequados para um sexto ano, você vai ter professores mais adequados para uma terceira série de ensino médio. O cara que dá aula boa na terceira série normalmente não é o mesmo cara que dá uma boa aula no sexto ano, porque eles já estão em fases muito diferentes. Mas um professor que não consegue navegar pelo menos um sexto, sétimo e oitavo, ou um professor que não consegue navegar pelo menos um ensino médio completo, ou um cara que dá aula em primeira, segunda série não consegue descer para um nono, um cara que dá aula para oitavo não consegue subir para um nono, não é o ideal também. Uhum. Então, você vai ter sempre que equilibrar isso, né? O perfil do professor, a faixa etária que aquele tipo de aula que ele dá se encaixa mais, mas também você não pode chegar ao ponto de você ter passistas na sua escola, né? O cara passa aqui, dá 3 tempos na segunda-feira, só a segunda-feira que vem. O cara passa aqui, dá 4 tempos na quarta-feira, só a semana que vem. Porque ele não... Eu adorei isso, passista. Ele tá de passagem. Eu entendi, mas eu lembrei do carnaval. Ele veio dar uma volta, deu oi pra galera, né? E você vê muito isso. Se você escuta papo de professor, fala, não, porque eu já trabalhei lá. E, pô, a sala dos professores de lá na quarta-feira à tarde era... Mas o cara só sabe quarta-feira à tarde, porque é o único dia que ele tá naquela escola. Sim. E aí é muito... Não são os professores daquela instituição, são os professores da quarta-feira à tarde. É isso mesmo. É engraçado você ouvir isso. É isso mesmo. E é meio assustador, assim. Você fala, cara, mas e a escola? Tá, quarta-feira à tarde é assim, mas a escola é sempre assim? Ou cada dia a escola é de um jeito? Né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter o cara mais tempo aqui com a gente. Uhum. Na educação infantil, olha, a gente tem professora que está aqui há 32 anos. Então, ela conhece a escola. Ela passa o dia dela aqui, ela vê mais a gente que o marido. Chega às 7 horas da manhã, sai às 6 horas da tarde. Os filhos estudaram aqui, enfim. Tá correndo, você faz um exame de sangue e aparece lá Camões. As letrinhas quando você vai ver Camões. Né? Mas Fundamental 2 já é um pouquinho mais complicado, médio já é um pouquinho mais complicado. Então a gente tem que gastar tempo com essa pessoa, você tem que cultivar esse relacionamento para que haja essa identificação e para que não seja só um cara que dá 3 aulas e vai embora. Beleza, o conteúdo ele cobriu. E o resto? Vou dar um exemplo disso, da minha vida mesmo, porque eu fui monitora aqui em 2016. 16, acho. 16. E aí, a gente até às vezes fala sobre isso, né? Tem uma galera que foi monitor comigo e tá na escola. E a gente passava muito tempo aqui dentro, né? Uhum. Então era segunda, terça, quarta, quinta... E você via a escola rodando todos os dias. E era engraçado, você falou isso da sala dos professores, né? Porque muda de fato o perfil do ambiente, de acordo com as pessoas que estão ali. Mas a escola... As determinações e as coisas que a escola busca, elas são as mesmas durante a semana toda. Então, conforme você vai passando o tempo, gastando tempo, você vai se temperando daquilo, né? E aí a galera que vai chegando nova começa a ouvir, não, aqui é assim. Não, aqui é desse jeito. Não, é assim que funciona. Não, E aí você vai tendo a cultura. Então, para o professor que quer entender o currículo oculto de uma escola, é tempo. Exatamente. Não dá para chegar com a aula começando, acabou, fugiu e achar que você faz parte daquela instituição ali. Não, você tá cumprindo um horário e não funciona. Não vai criar um vínculo. Não vai criar um vínculo. Tá, aproveitando que você tá falando de Fundamental 2 e médio, ainda no currículo oculto. E se o cara não age, não tem aquilo ali do currículo oculto da escola? Se, por exemplo, ele tá numa escola que parte do processo da escola é ser rígido, cumprir ordens que o aluno não pode, fazer determinadas coisas que o aluno tem que... E aquele professor não tem aquilo ali ainda. Depende muito da personalidade do professor. Entendi. Eu tenho professores que trabalham com a gente aqui hoje que no primeiro ano estavam divididos entre a gente e uma outra instituição. E aí no final do ano eles falam, não, vou largar lá. Uhum. Vou ficar só aqui. Aí você vai investigar por quê.
Falo, não, porque lá eu chamei a atenção de um aluno que estava fazendo um negócio errado e a coordenadora chamou a minha atenção, dizendo que eu não posso fazer isso. Eu não aguento ver um negócio errado e não falar nada. Aqui a gente pode educar, né? Não é só dar aula e ir embora. Então, o perfil desse cara se identifica mais com a gente do que com a outra instituição que ele estava trabalhando. Então, ele preferiu ficar aqui. Se você tem isso na sua personalidade, de cara, eu não vou trabalhar dentro de uma filosofia que eu não acredito, você vai se incomodar em muitos momentos. Se você não tem, se você tá ali porque te paga um salário legal, porque a hora é boa, de repente você vai ficar ali 1, 2 anos, mas também você vai receber uma proposta. Ah, recebi uma proposta para trabalhar ali em outra cidade. Tchau. Sai no meio do ano. Ah, não deu certo lá, quero voltar. Aí de repente não tem espaço para você mais. Por quê? Porque não criou o vínculo. Mistura com... A gente já falou um pouco disso, de relacionamento, de confiança, né? Compartilhamento de valores e objetivos. Estar presente na escola e entender os valores daquela escola, entender o currículo oculto daquela escola, vai aprofundar esse relacionamento. Vai gerar confiança ou repulsa. E a partir do momento que a gente define isso, você tem trajetórias sendo dadas. Esse professor é legal que ele trabalha aqui, tal professor não é legal, ou porque ele não se sente bem, ou porque a gente não tem o que a gente quer dele. E também tem a ver com um assunto que a gente já falou lá atrás, né, quando a gente fazia escola para coordenadores, que é a escada da liderança. A escada da liderança, muito brevemente... Nossa, tem tempo, hein, Luciano? São 5 degraus, são 5 etapas de relacionamento que normalmente um gestor tem com a sua equipe e vice-versa. O primeiro nível é o nível da autoridade, né? O cara é teu chefe, você obedece porque você tem que obedecer. O segundo já é o do relacionamento. O terceiro nível é da construção de resultado. O quarto nível é do desenvolvimento individual e o quinto nível é do legado. Quando você tem um cara que fica 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana com você, você nunca vai sair do primeiro degrau, né? Você é o chefe, e aí você não é o líder, você não é o gestor, você é o chefe. E o cara é o funcionário, ele não é o colaborador, ele não é... Esquece palavra bonita, é uma relação de chefe e empregado mesmo. Porque o cara chega ali, faz o trabalho dele, pega o salário dele e vai embora. Ah, mas ele faz o trabalho dele muito bem. Beleza. E ele recebe justamente pelo trabalho excelente que ele faz, o que foi combinado. Mas é uma relação de trabalho pobre, né? Então, isso é errado? Moralmente errado? Não, não é moralmente errado. Talvez não seja o que aquela escola deseja, talvez não seja o que aquela comunidade está acostumada a ter ali daquela instituição, porque a escola não é açougue, né? A escola não é Pacheco. Não é um bater o cartão, cumpriu o horário e foi embora. A escola é um pouco mais do que isso. Então, às vezes não casa e não criou o vínculo, aquela relação ela fica meio frágil, né? Ah, passei num concurso, tchau. Ah, quero voltar. Não, já tem um cara no teu lugar também. Não dá. Muito bom. Última pergunta sobre isso, tá? Depois, se você quiser falar sem a minha pergunta, pode ir. Tô aqui pensando, porque a pergunta veio de uma professora, mas como é que... Eu disse que ele é o editor do CPCast, o diretor da escola, blá, 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 blá. Como é que o diretor da escola, o mantenedor, escolhe o currículo oculto da instituição? Excelente. São vários fatores. Não dá para dizer... Não é que escolhe sozinho, né? Mas dá a diretriz. Mas é exatamente isso. São vários fatores. Óbvio que existe uma questão pessoal ali. Óbvio que você vai tentar fazer alguma coisa que você acredita, né? Mas existe uma grande parcela desse trabalho que é o famoso... Existe uma expressão em inglês, eu não lembro de uma expressão em português para isso. Ah, pronto. Meteu o bilíngue aqui agora. É o read the room. É entender o ambiente. Tá. Né? Chegar numa sala assim e falar... Qual o clima daqui? Né? Você tem que conseguir isso. E aí é uma troca. É uma troca muito singela. Quase... É muito delicada. Por quê?
Porque você vai trazer pessoas para trabalhar com você. Você não faz aquilo sozinho. Você depende de um monte de gente. Você não vai trazer pessoas iguais a você. Você vai trazer pessoas que vão ter opiniões diferentes, características diferentes, né? Imagina, uma escola só de arianos, né? Não dá, ninguém aguenta. O diretor é ariano. Gente, manda parabéns nos comentários, foi aniversário dele. Hoje é sábado, 2 dias. Quinta-feira. Mandem parabéns. Obrigado. Ele adora. Nós, né? Desculpa, te interrompo. Não, mas não vai pensar todo mundo igual, não vai ter todo mundo a mesma personalidade, o mesmo temperamento, as mesmas características. E nem é bom que seja assim, porque eu preciso de gente que faça bem o que eu não faço bem. Então, como é que você administra essas diferenças? E essas pessoas vão participar das decisões, vão participar da condução do processo. Elas não vão ser cegamente obedientes às diretrizes que vêm lá de cima da direção. Então você tem que conseguir conciliar. Quem pensa parecido nas questões essenciais, mas pensa diferente em questões não essenciais. E como é que a gente se relaciona bem com isso aí, né? Tem aquela frase famosa que é disputada por católicos e protestantes, segundo a autoria. Os católicos dizem que é de Santo Agostinho, os protestantes dizem que é de um filósofo medieval chamado Rupertus Meldenius, que diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; mas em todas as coisas, o amor. Então, você precisa ter ali um fechamento, você precisa ali ter uma congruência de pensamentos nas questões que são mais chave, que são mais importantes, mas você precisa abrir para que todo mundo que está ali à tua volta possa colocar um pouquinho de si, para que aquilo também pertença àquelas pessoas, para que aquilo ali também faça sentido para o restante da equipe. E aí realmente você vai construir uma coisa que tem unidade. Você não vai ficar com cada um puxando para o seu lado, você não vai ficar com aquele excesso de política nos relacionamentos, e você vai construir um ambiente de trabalho muito mais legal, na minha opinião, né? É assim que eu tento fazer. Então, a definição é essa. Então, eu tenho uma ideia do que é bom, eu busco pessoas que compartilhem dessa ideia do que é bom, mas na maior parte dos momentos me permitindo me contaminar com essas opiniões também. Então é uma constante troca. É isso que eu ia falar. Sendo que tem um pezinho ali no final do dia que, quando tem que cravar alguma coisa e tomar uma decisão, aí não tem jeito, né? Alguém tem que assumir e falar: beleza, então a gente vai fazer assim, e se der errado sou eu. O ideal é sempre esse, né? Se der errado sou eu, se ficar na média somos nós, se der muito bom, você põe a culpa em alguém. Você dá pra alguém de presente. Elogios públicos e críticas em privado, sempre. Você dá pra alguém de presente. Boa, gostei. Entendi. Vai, o que faltou de currículo oculto aí? O que você tem na cabeça que eu não perguntei? O que eu tenho de currículo oculto na cabeça? Não, eu queria te perguntar também. Ai, meu Deus. Porque você fala muito de currículo paralelo, você trabalha muito isso com as professoras, e a gente está num momento de transição educacional, né? Isso já está sendo falado abertamente. É um negócio que a gente vem olhando e comentando tem uns 3 anos, mas agora chegou nas redes sociais, chegou nos jornais, está todo mundo falando, que é um aumento muito expressivo da diversidade dos alunos, né? Hoje em dia, a sensação que dá, principalmente quando você... Óbvio, não é assim na realidade, mas quando você pega um Instagram, todo mundo tem um TDAH para chamar de seu, todo mundo tem um transtorninho ali, tem alguma coisa. E isso afeta muito o dia a dia de sala de aula, a condução do processo de sala de aula. Então, como é que a gente pega um grupo que é cada dia mais diverso, que é cada dia mais diferente entre si, muito menos pasteurizado, muito menos formatado,
e consegue colocar qualidade ali naquele trabalho e consegue puxar aquele trabalho para não ficar um negócio também muito raso, assim. Vou usar uma frase também de efeito, vai que... o coração é meu, sofre, o rosto é do meu irmão, deve sorrir. Então a gente chora internamente e do lado de fora a gente tá sorrindo e aplicando e fingindo que tá tudo bem. Brincadeiras à parte. Não é fácil. Eu lembro, inclusive, quando eu assumi a coordenação, uma das perguntas que eu fiz para você é: como se mantém excelência acadêmica desta forma? Porque um professor é um professor, gente. Ele é uma pessoa, né? Eu tô falando especificamente lá de até o 5º ano, né? EFAI. Anos iniciais. Ele é uma pessoa, né? A gente assume às vezes, né, algumas personalidades. Você tá mais bravo num momento, mas ele é para todos os alunos que estão ali presentes. Tem uma auxiliar, tem um professor extra, tem uma coordenação, mas é ele que toca o processo, é ele que dá o ritmo daquilo ali. Então, de fato, você falou isso, chegou nas redes sociais, agora todo mundo tem. É verdade, tá cada dia mais... Eu não acho que é normal, eu acho que tá comum, mas não consigo encarar isso ainda como normal. E tem sido cada vez mais difícil a gente conseguir equalizar isso. A palavra talvez seja essa. Mas não tem outro jeito, a gente tem que fazer. Então, eu acho que parte eu brinco, a gente fala muito sobre currículo paralelo mesmo, porque existe uma determinação que vem, a gente tem um material didático, a gente segue aquele material didático, mas ao longo dos anos o Luciano falou, né? Uma escola precisa construir e ter o seu próprio currículo. Então, ao longo do tempo, a gente entende que eu consigo apresentar par e ímpar para um primeiro ano e isso não está dentro da BNCC. Mas será que todo ano eu consigo apresentar par e ímpar no primeiro ano? Será que é sempre em abril que eu vou fazer isso? Ou será que vai ter ano que eu vou precisar puxar para novembro? E aí, talvez para responder a sua pergunta é sentir a turma. Tem momento que é momento de acelerar, eu falo isso para as professoras. Tem momento que é momento de engata e vai, mas tem momento que é momento de dar uma segurada mesmo e conseguir entender o ritmo. A gente usa o termo muito fazer o feijão com arroz. Tem hora que não dá para botar molho mesmo, não. Tem hora que é o feijão com arroz mesmo muito bem feito para trazer resultado. E quando dá, a gente coloca alguma coisa. Então, eu não consigo conceber de outra forma. Existe um trabalho muito diferente, elas precisam fazer coisas muito diferentes. Não tô... Que elas, quando me escutem, não entendam que é fácil, não é fácil, mas é fazer o básico bem feito ali. Eu preciso continuar corrigindo um caderno, eu preciso continuar exigindo uma letra, eu preciso continuar exigindo ordem daqueles alunos. São todos que vão alcançar? Não. Mas aqueles que vão, você tem que continuar puxando para cima. Então, é um trabalho, apesar de coletivo, muito individual, né? Um olhar para aquele aluno de uma maneira muito, muito individual, porque se nem todos os meus alunos alcançam uma letra redonda, tá? Mas o que alcança, o que tem possibilidade de fazer uma letra melhor do que a que ele está fazendo, você não pode negligenciar isso, porque senão você está impedindo o desenvolvimento daquela criança. O famoso nivelando por baixo. Exatamente. A minha frase lá atrás tem que subir o sarrafo, tem que subir o sarrafo. E elas falam, cara, não dá mais, tem que subir o sarrafo. E aí até, óbvio que isso não é da boca para fora, até o nível que aquela turma, que aquele núcleo aguenta. Então, não é fácil, mas tem que ser feito, porque senão a gente nivela para baixo e aí vai ser todo mundo mesmo cheio de particularidades, laudos e enfim. Exatamente. E me diz uma coisa, Gabi, você enxerga, ou como é que você enxerga a relação desse currículo oculto com indisciplina? Boa. Já que tem aí a... Tem. Quem perguntou essa? Vamos lá, acho que foi a Cíntia que botou de novo. A Bruna botou na mesma caixinha, mas acho que foi a Cíntia. Cíntia, indisciplina na sala de aula. Se você não tem, se a escola não tem bem definido com a equipe, né, o que cobrar daquela criança como postura, tudo pode, né? E aí a gente entra na ideia de limite, e aí as pessoas
Começam a dizer, tem que ser limite com respeito, tem que ser não sei o quê, enfim. Mas, se tudo pode, você não tem como educar uma criança quando tudo pode. Eles clamam, eu falei isso também já num evento para pai, eles clamam por limites, eles pedem, eles necessitam disso. Então, parte desse currículo oculto é a gente entender o que eu cobro de um primeiro ano, o que eu cobro de um segundo ano como postura. Eu brinco lá na minha sala, eles detestam, eles odeiam, mas eles não entram na sala sem bater quando eu estou atenta, sem bater na porta. Gabi, precisa? Cara, sim. Eles não estão entrando na porta da casa deles. Às vezes as pessoas estão em reunião, às vezes as pessoas estão ocupadas. Então, são pequenas coisas. Ontem, um aluno de primeiro ano não terminou a atividade em sala, depois de ser chamado a atenção algumas vezes para isso, por conta de brincadeira mesmo, de conversa. Era uma atividade de caderno, que para o primeiro ano já é penosa, né? Escrever no caderno, copiar. E ele desceu para lanchar, e ele precisou voltar para a sala para terminar a atividade com a professora. Até então estava tudo bem. Quando esse recreio acabou e ele não conseguiu brincar nesse primeiro recreio, ele se desestabilizou bastante. E aí as pessoas podem pensar, mas aí não pode tirar o recreio da criança, é proibido. Mas aquela criança precisa entender que, e aí a gente tem frases de efeito, né, que vocês deveriam também ter em casa. Tem hora para tudo. Se ele utilizou da hora dele de fazer a atividade para brincar, ele precisa entender que a hora dele de brincar vai ser de concluir a atividade. Gabi, mas ele vai ficar frustrado, ele vai ficar martelando isso na cabeça. Não, ele vai aprender que existe hora para tudo e que no outro recreio... Ele conseguiu terminar a atividade, no outro recreio ele brincou. E tá tudo certo, né? São 2 recreios, né? Aqui são 2. Aqui a gente tem essa vantagem, né? São 2 recreios. Mas então, são nessas pequenas coisas que eu acho que a gente consegue atuar. Indisciplina na sala de aula está muito ligado a limite, Luciano. Eu acho que a gente, como escola, no currículo oculto ou não, precisa definir quais são os limites e o que a gente aceita. Isso parte muito do professor. No Fundamental 2 e médio, eu acho que isso é um pouco mais difícil, porque é perfil do professor. Tem professor que vai aceitar um pouco mais, tem professor que vai aceitar um pouco menos. Mas a gente precisa ter um mínimo aceitável, né? Um chão de fábrica para a gente conseguir atuar. Então, eu não compactuo com a ideia da gente deixar as coisas passarem. A gente está educando o tempo inteiro. Eu repito isso quase todo episódio. Frase de Olinda: não existe não educar. Existe educar bem e educar mal. Uhum. Boa e má educação. Então, quando você... agora eu não vou falar, não. Pô, bateu no amigo ali, não vou falar, não. Beleza, tá tomando uma escolha, tá tudo bem. É cansativo você ter que falar pela 10ª vez. Pô, já falei pra você não bater no seu amigo. Cansa. Mas é uma escolha. Você precisa entender que é uma escolha. Então, eu tenho professora que sabe, cara, eu tô exausta, saí exausta. É cansativo mesmo, é o tempo todo. Minha professora do 5º ano que o diga. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eu achei legal você pegar desse ponto de vista, porque mostra muito da tua realidade, né? Do teu trabalho junto das professoras lá e mais próxima das crianças. Eu, quando penso nisso, eu penso em outras coisas. Diga. Eu penso o seguinte: se você tem uma organização clara, regras bem definidas, hierarquia também transparente, você vai ter menos problema com disciplina. É que é normal a gente perder um pouco da perspectiva, né? Então, quando a gente olha para um problema nosso, a gente vê aquele problema muito grande. Sim, claro. Eu costumo dizer que o maior problema do mundo, para mim, é o meu maior problema. Né? Eu me incomodo muito mais com coisas que estão no meu dia a dia, que são razoavelmente pequenas, do que com a fome na África. É terrível as pessoas passarem fome, mas tem coisa muito menor no meu dia a dia que me incomoda muito mais. Que tá ali o tempo todo do meu lado, me incomodando e sendo chato para mim. Então, o maior problema do mundo, para mim, é o meu maior problema. Então, quando a gente olha para cá, a gente vai ver os nossos problemas, e esses problemas pra gente são gigantescos, maiores, né? São os maiores. Só que, da mesma forma que a gente tem outras escolas em volta, essa escola já foi outra escola. O Camões de 2025 não é o Camões de 2015. Não. E não é o Camões de 2005. Com certeza. E não é o Camões de 95. Não.
O Camões de 95 eu era aluno. O Camões de 2005 eu era... Eu era aluna. 2005. Você era de que série? Quarta série? Quarta série. Acho que era isso. Eu era auxiliar de coordenação do Fundamental 2 em 2005. Eu era diretor executivo em 2015. Eu fui assumir a direção pedagógica depois disso. Eu não estava aqui em 2015. E em 2025 eu sou diretor pedagógico. Boa. O que serei em 2035? Não sei. Tá filosofando, gostei. Né? Mas, obviamente, essas escolas eram diferentes. Sim. Então, se a gente olhar na linha do tempo, a gente tinha outros problemas, e alguns muito piores do que a gente tem hoje. Hoje, de repente, a gente não tá tão bem em alguma outra área. São escolhas. Mas se a gente olhar para o lado também, a gente vê problemas muito grandes em outros lugares, né? Uhum. E através do contato com professores, com pais, você analisa isso. E aí você consegue perceber que quando você altera a forma de organização, altera as regras que regem aquele ambiente, você tem resultados muito importantes na questão disciplinar dentro da escola. Então, como você lida com um horário, com um atraso, como você lida com o uniforme, como você lida com a locomoção dos alunos no ambiente, no espaço da escola, como você constrói essa questão que você falou, como é que a gente escolhe profissional, como a gente desenvolve pessoas, como a gente demite e promove as pessoas que trabalham aqui dentro, com que nível de clareza isso é feito. Tudo isso está dentro desse currículo oculto da instituição. Uhum. Tudo isso vai determinar como é que os relacionamentos são construídos aqui dentro. E tudo isso tem um papel fundamental na disciplina de uma escola. Porque se você não tiver, por exemplo, esse compartilhamento de responsabilidades, entender que cada um tem um espaço, cada um tem um conjunto de responsabilidades, né? A Gabi tem lá os 2 segmentos que ela coordena. Então, o resultado desses segmentos é a responsabilidade da Gabi. Mas, se a escola como um todo não estiver bem, não adianta um Fundamental 2 estar ganhando aluno enlouquecidamente. Não vai funcionar o sistema. Isso evita que a escola se fragmente. Existem escolas, e quando as escolas crescem isso é um problema, que elas funcionam como uma espécie de... O termo acadêmico é balcanização. Não vem de balcão, vem de Balcãs, na Europa. Que são aqueles vários paisezinhos ali em volta da antiga Iugoslávia, República Tcheca, Eslováquia, chegando ali perto da Rússia, que são bem divididinhos e tem uma rivalidade muito grande entre eles. Então é normal você ver uma escola onde o infantil não fala com o Fundamental 1, o Fundamental 1 não fala com o Fundamental 2, o médio não fala com não sei o quê, né? Ou então você tem equipes, a equipe de biologia tem rixa com a equipe de química porque queria um tempo a mais, mas não teve. Você tem a escola toda fragmentada. Isso é um problema, em pequenas equipes. Você tem escola, e escolas muito tradicionais têm essa característica, que é o professor fechou a porta, acabou. Ninguém se mete na aula dele, ninguém diz o que ele vai fazer, ninguém orienta, ninguém ajuda, porque eu não preciso e tal, não sei o quê. Que é uma escola extremamente individualista. Você tem escolas que são, é o que a gente chama de grande família, né? A escola vai fazer uma reunião, aí marca um churrasco na casa de alguém no sábado, e aí fica a galera lá tomando cerveja, falando dos problemas que aconteceram, e comendo churrasco e tal, não sei o quê. Pode parecer divertido, mas não é muito profissional, né? É um ambiente onde a fofoca rola. De repente alguém não é convidado para o churrasco, e aí como é que fica? E existem estruturas mais saudáveis de gestão. Isso tudo tem influência. Se é uma escola que vai ter problema com bullying, se é uma escola que vai ter problema com disciplina em sala de aula, com violência dentro da escola, isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu sei que no primeiro momento é difícil enxergar isso, mas faz muita diferença no clima que você vai ter dentro da escola. Então, isso também é currículo oculto. Isso também importa para o resultado que você vai ter.
quando você tem uma escola que já é mais madura, que já tem mais essa cara de colegiado, onde várias pessoas participam da decisão, onde várias pessoas são ouvidas para que aquela tomada de decisão ocorra, vários pontos de vista são considerados, você tem uma participação maior, né? Você tem um pertencimento maior da equipe como um todo naquela tomada de decisão. Então você passa mais segurança da direção para as coordenações, das coordenações para os professores, dos professores para os alunos, que vai bater nas famílias, para os setores né? administrativos, que vai chegar nas famílias. E aí você se torna mais coerente, mais estável. Você tem um ganho muito grande ali nos relacionamentos como um todo. Então é engraçado que a gente pode olhar por esses dois lados. Sim. Você pode olhar tanto pelo lado do como é que isso vai afetar ali no dia a dia a ponta, né? Relação professor-aluno, principalmente, coordenação família, professor-família, mas como é que isso precisa ter uma gênese, precisa ter uma origem que não dá para você chegar nesse nível de relação lá na ponta sem que isso tenha um respaldo lá de trás, sem que isso funcione já intencionalmente pela cadeia toda. É verdade. E você está falando, eu estou lembrando, porque óbvio, as pessoas pensam diferente, né? Elas têm vivências diferentes, elas enxergam as coisas com lentes diferentes, mas você está dizendo disso vir de algum lugar e passar para a equipe, né? E todo mundo falar a mesma língua com entonações diferentes, mas tá todo mundo falando a mesma língua. Tava atendendo o pai ontem ou anteontem, acho que anteontem. E aí eu citei uma coisa que o André fala, que o diretor adjunto nosso fala para esse pai. E aí eu falei, olha, é uma política da escola, o nosso diretor inclusive fala. E aí eu falei, e o André tava descendo a escada. E eu tava numa salinha de vidro, e eu chamei o André. Aí eu falei, André, fala um negócio aqui. Aí fiz a pergunta pra ele falou, caramba, aí o pai falou, caramba, ela acabou de falar exatamente com essas palavras que você tava dizendo. Ele falou, tá vendo? Aí ele brincou e tal. Mas é porque vem de algum lugar, de fato, dá trabalho. Dá trabalho, não é agradável. Mas eu acho que é essa hierarquia, e não no sentido de mandar ou não mandar, mas de conseguir passar para a equipe o direcionamento que precisa ser dado. Eu acho que... Isso é muito engraçado. Isso acontece muito em conselho de classe. Muitas vezes a gente faz conselho de classe no mesmo dia de segmentos diferentes. Ah, é verdade. Né? Então, acontece de eu estar no conselho de médio, aí eu vou lá, abro o conselho de médio, converso com os professores e tal. Quando a coordenação começa a dar os avisos e eles começam a discutir outras coisas, muitas vezes eu saio e vou lá no conselho do Fundamental 1 para falar com as professoras. Só que eu já comecei o conselho, Só que a Gabi já abriu. E às vezes ao contrário. E aí, às vezes eu chego lá e aí... não, só queria dar uma palavrinha aqui e tal. Aí eu começo a falar com as professoras. E elas começam a regalar um olho, assim, tipo... Muito engraçado, porque elas acabaram de ouvir aquilo. Eu tava fora da sala... E elas parece que tinha uma escuta e ele veio só repetir, né? Exatamente. Parece que tinha um textinho decorado. E não tem, mas não tem. É exatamente isso. Existe a troca, existe um alinhamento, existe a busca por um objetivo. Essa busca é compartilhada. Então, fica muito coerente para a equipe. A equipe tem muita segurança de falar, eu ouvi isso de uma pessoa, ouvi isso de outra pessoa, então deve ser assim mesmo que eu tenho que fazer. E aí vai fazer com segurança. Sim. Não vai fazer naquela de... Faço ou não faço? Pode ou não pode? E dá para perceber que quando você está fazendo alguma coisa com confiança, com segurança, que você tem um resultado diferente. É verdade. Você tem um resultado normalmente melhor, né? Vou só voltar no negócio da Cíntia que ela falou de... Como é que foi? Indisciplina a palavra, né? Indisciplina em sala de aula. Falar do Camões, né? Já que o podcast é daqui. Pode indisciplina em sala de aula, Luciano? Não pode. Não pode. Não pode? Não pode. A gente tem sanções disciplinares para isso? Tem, várias. Os alunos são penalizados? Castigados, ajoelhados no milho? Eles recebem a consequência prevista em regimento para diversos tipos de atitudes, né? E aí tem várias formas de você fazer. E normalmente a gente tem uma progressão. Eu passo muito tempo sendo fofinho, né?
eu gosto... Ensino médio eu lido mais com o pessoal de médio, Fundamental 2. Então, tem certos dramas que funcionam com eles, né? Então, a gente tem uma política aqui, por exemplo, de não poder usar celular. E aí, eu passei fevereiro inteiro, março inteiro, que eu chegava ali do lado e falava, pô, ó, deixa eu te avisar, não pode usar celular aqui dentro, vou pedir pra você guardar e tal, e não sei o que, bababá. Eu acho que você não sabe disso. Eu acho que você não ficou sabendo. E aí, essa semana... Tá vendo como não tem alinhamento nenhum aqui dentro? Tudo que a gente falou era mentira. Eu acho que eu não ia nem contar isso pra Gabi, mas... Ih, meu Deus. Essa semana, um dia, na hora do almoço, rolou uma questão no refeitório, que tinham algumas alunas com o celular no refeitório. E aí... Você sabe que você tá no quadro, tá? Eu sei que eu tô no quadro, mas assim, eu sei disso. Aham. Eu sei da história. Mas você sabe o que aconteceu depois? Bom, vou ouvir. Vamos lá. E aí, uma coordenadora da escola tava lá no refeitório, pediu para as meninas guardarem o celular, e as meninas deram uma resposta meio atravessada, né, Gabi? É verdade. Né? É verdade. E aí foram todas pra coordenação, né? Aí rolou aquela conversa e tal. E era uma galera do nosso time de vôlei. E aí eu fiquei sabendo isso na quarta-feira de tarde. No mesmo dia. No mesmo dia, foi na quarta-feira. E aí... Eu tô rindo. Eu tava voltando pra minha sala e a galera tava no treino de vôlei, né? Aí eu meio que atravessei pelo meio da quadra, assim, um ponto tinha acabado, eles estavam já no coletivo. Aí tinha uma menina indo sacar, eu falei... Fiz assim com a mão, né? Pedi a bola. Aí ela jogou a bola pra mim, eu botei a bola embaixo do braço. Fui pra perto do professor, que tava dando aula. Ele arregalou o olho assim, sem entender o que estava acontecendo. Falei, não queria falar só com a equipe um pouquinho aqui. Aí eu não sabia, gente, realmente. Aí juntou todo mundo em volta. Falei, então, pessoal. Mas falei assim. Pessoal. Vocês sabem que a gente tem uma questão aqui de não poder usar telefone. Blá, blá. Aí expliquei o caso todo. Falei, eu peço para toda a equipe para conversar com vocês, se virem vocês com o telefone. Então, se alguém interpelar vocês, se alguém vier falar com vocês por causa dessa questão do telefone, tá atendendo um pedido meu. Então, não tem por que vocês ficarem com raiva, não tem por que vocês desrespeitarem quem está fazendo isso, porque é uma política da escola e a gente vai seguir firme nisso até o final do ano. A galera olhando assim. Uhum. Então, quem tinha participado... Todo mundo já sabia do que tinha acontecido, né? Deles, né? Da galera. E aí, ficou aqui... Todo mundo... Não, entendi. Sim. Então, para ensino médio, isso funciona que é uma beleza. Porque eles... Teve uma ação posterior a isso, você ficou sabendo? Teve. Tá. E aí... Funciona muito bem. Então, agora, se pegar com o telefone de novo, vai tomar advertência, entendeu? Não tem jeito, vai levar um papelzinho para casa. A gente tem vários níveis que a gente consegue fazer. Essa ação propriamente que eu tive não é uma ação que vai para a ficha do aluno, não é uma ação que gera nenhuma consequência maior. Mas é uma coisa que funciona com o médio. É uma sinalização. Esse teatrão com o médio funciona muito bem. Eles ficam muito impressionados quando você faz um negócio desse. E, cara, eu falei muito baixinho, sabe? Você não precisa levantar a voz, você não precisa usar nenhuma palavra dura. Você explica assim, docemente, mas ele já é a cena, né? Então, agora, vai chegar um momento que você precisa mostrar. Olha, sim, advertência, papelzinho, vou ligar pra sua mãe. Vou falar que não pode, entendeu? Pega e devolve pro pai. Uhum. E você vai fazendo essas coisas porque se o papo, a conversa não tá dando resultado, você tem uma previsão ali de consequências mais sérias, mais graves, para que aquilo dê resultado. Porque a autoridade some se você não faz isso. Sim. Vira só um ai. Não faz isso, né? E, cara, não, para. Não vai parar. E parte do processo de correção de uma criança, né, é você conseguir
se colocar, o Luciano falou, ai, 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 né? Cara, existe um teatro verdadeiro que você precisa, existe uma impostação de voz, existe, não nessa colocação dele, mas existe uma cara que você faz, você não chama a atenção de uma criança rindo. O Cortella fala isso muito bem. É? É, o Cortella, ele tem um trecho de uma das palestras dele, que ele fala que hoje em dia a família chega no restaurante e ele tá falando justamente uma pergunta de um professor que ele responde na rádio. Tem esse vídeo aí no YouTube. E ele fala, cara, hoje em dia você vê uma família chegar no restaurante, o pai vira pra criança, a mãe vira pra criança, onde é que você quer sentar? O que você quer comer? Ele falava, eu chegava no restaurante com meu pai falava, senta, meu pai pedia a minha comida e eu tinha que comer o que ele... E se eu começasse aqui, eu sentia só uma mão no meu braço. Tipo, não é uma agressão. Mas é tipo assim, eu estou aqui. Que o pai fazia com ele e ele... Opa, presença é o nome disso. presença. Né? Presença, olha... Tem um jeito aqui de fazer esse negócio. A gente vai fazer do jeito certo. Uhum. Tem um limite a ser colocado, né? A gente precisa... isso precisa estar claro para criança. Para adolescente. E a criança não sabe o jeito certo ainda. A gente precisa ensinar isso pra ela. Jura? Então ela vai tentar fazer do jeito errado. Tem certeza? Não nasceu sabendo, né? Não nasceu um bibelozinho da mamãe, uma coisinha. Mas isso se relaciona até aí, sim, com a última pergunta lá que colocaram de pais superprotetores, né? Eu acho que... E aí é engraçado porque o jogo de palavras acontece, né? Pais superprotetores. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque pai que não protege filho, eu fico, caramba, vai deixar ser atropelado? Eu fico com uma dificuldade. Mas eu entendo a colocação no seguinte sentido: protege mais do que deveria, não deixa passar pelas frustrações e pelas consequências necessárias para o desenvolvimento. Eu acho que isso é uma questão geracional. Eu estava conversando isso, acho que na segunda-feira com alguém, não lembro quem foi, que é uma questão geracional mesmo. Existe não querer repetir padrões e ciclos, eu preciso quebrar esses ciclos, né? Sabe uma coisa que tá virando moda, mainstream, assim, tá? Eu tô ouvindo muita gente falar. É dos processos de contratação de funcionários. Ah, sim. Muito. Já vi vários. Eu também. E é um negócio que a gente já conversa aqui também há uns 2 anos. E, gente, a gente já teve funcionário aqui... Vou até procurar aqui. Que a gente entrevistou e a pessoa não ficou nem o dia inteiro. Ué, 2 anos atrás começou uma menina, era pra mediação, há 2 anos atrás, que era pouquíssimo. Uhum. Ela começou a falar no telefone, não, preciso resolver um problema, não sei o quê. Ela nunca mais se eu procurar no WhatsApp, eu acho, ela nunca mais me respondeu. Ela foi embora, preciso resolver um problema. E nunca mais retornou. Como assim, gente? A gente teve no final do ano passado de secretaria, trabalhou um dia. E não lembro. Trabalhou um dia. Não lembro. Ainda deu 1 estrela ou 0 estrela pra gente no Google. Mentira! Se entrar lá no Google Review... Mentira! Foi. Eu não lembro disso. Falou que a escola não pagava ela. Ela ficou um dia aqui no final do dia, não vou trabalhar aqui não, cancela minha admissão. Até armado, né? Que a pessoa armou pra fazer isso. Eu tô tentando achar um perfil que tem uma menina aqui. Achei. Eu não vou colocar aqui porque não vai dar. Ela fala, geração Z no mercado de trabalho, melhores histórias. Depois eu boto lá na descrição. E ela vai contando, pessoas mandam pra ela relatos dessa galera eu já vi relato de trabalho. De mãe que vai com filho na entrevista de emprego. Isso. E aí, gente, por que a gente tá falando disso? Porque a vida impõe desafios. A vida impõe dificuldades que você vai ter que ser capaz de superar. Então, se você vai criar uma criança que não é capaz de sair de casa com 18 anos, com 20... Não é que você queira, você até deveria querer, tá? Que seu filho saísse de casa o mais rápido possível. Mas se você cria uma criança que não é capaz de, aos 20 anos, ir tirar a própria carteira de motorista sozinho... sem você botar a criança embaixo do braço e levar ela no Detran, e levar ela pra fazer o exame, levar pra... Cara, desculpa, você falhou, você fracassou.
E quando você não faz a dosimetria correta desses estímulos, e lidar com frustração é um estímulo que precisa ser dosado ao longo da vida da criança, olha, desculpa, você não está fazendo um bom trabalho como pai, como mãe. Então a frustração ela precisa chegar. E aí, onde é que você percebe essa falha, que ela é corrigível até bastante tarde? Chega um momento que vai doer bastante, tá? Mas ela é mais bastante... na família do que no própria criança, tá? Vai doer em todo mundo, né? Quando a criança é mais nova, dói mais na família. É, isso aí. Quando é mais velho, dói mais na criança, no adolescente, no jovem adulto. É isso mesmo. Que não consegue arrumar um emprego. Que não consegue parar num emprego, porque acha que tem que, sem formação nenhuma, ganhar aquilo que ele quer ganhar. Receber de... Cara, você está começando agora a tua vida. Ah, não, mas eu quero... Não importa o que você quer. Importa o que você agrega para o mundo. E se você não tem essa força, essa resistência, se você não consegue passar por uma frustração, se você não consegue realizar alguma coisa difícil, você não agrega muito para o mundo. Então você não vai receber muito dele. Não tem jeito, não tem alternativa. Então, existe... Você não vai dar um quebra-cabeça de 1000 peças para o seu filho de 1 ano. Ele não vai aguentar, ele não vai conseguir... Ele não tem janela de atenção para isso, ele vai se frustrar, ele vai chorar, ele vai largar aquilo para lá. Mas você dá um de 4 peças, depois você dá um de 8, depois você dá um de 16, depois você dá um de 32, depois você dá um de 100 e vai ficando cada vez mais difícil. E ele vai ficando bom em montar quebra-cabeça. Você começa na academia, você vai botar 1 quilinho de cada lado, 2 quilinhos de cada lado, você vai pegar uma plaquinha, 2 plaquinhas. Daqui a pouco você está pegando 4 placas, 5 placas, botando 10 quilos de cada lado, 15 quilos de cada lado. E legal, mas é difícil, né? Não adianta você ir na academia e pegar um peso que é fácil. E você fica lá. Você às vezes vai na academia e vê uma galera assim. Aí faz 10 e acabou. Né? Não adianta. Nem para um lado, nem para o outro, né? Não pode ser fácil demais, nem difícil demais. A gente fala isso para as crianças, né? Para a parte pedagógica. Você não pode dar uma coisa que ela faça e deixe para lá, e você também não pode dar uma coisa que ela não consiga alcançar. Você tem que conseguir dosar. É a mesma coisa com os desafios da vida real, né? Você precisa dar alguma coisa que aquela criança vai se esforçar, vai se frustrar, mas que daqui a pouco ela vai tentar de novo e ela vai conseguir. Uma coisa que eu vejo muito, Luciano, é porque... e aí a gente acabou de falar de currículo oculto da escola, a gente deu o posicionamento da escola em relação a limites e a disciplina e tudo mais, que a gente sente muito com, às vezes, famílias novas que chegam na escola, ou transição de segmento, ou essas coisas assim. Eles sentem muito num dado momento. Por quê? Porque a criança está sentindo aqui, porque ela está sendo exigida, porque ela está sendo confrontada com os próprios limites dela, e não de uma maneira ruim. Só que a criança, ela vive 2 mundos, sabe? Criança de pais separados, que a casa da mãe pode pirulito, a casa do pai não pode pirulito, essas coisas assim. A criança na escola é a mesma coisa. Em casa eu posso, na escola eu não posso. Tudo bem, você não é uma escola e nós não somos a sua casa, mas minimamente o que aquela faixa etária exige, a gente precisa caminhar junto. A gente agora tá muito na moda falar mal de professor, né? Falar mal de professor. Cara, quando eu era criança... Tem uma coisa rodando no Instagram que alguém foi bater na casa da professora, foi bater na professora. Tem um negócio aí, eu não vi não. A minha mãe defendia todos os meus professores. Não importa o que eu chegasse em casa falando... A minha mãe defendia o professor. Ela até podia... ir lá depois. Depois, né? Mas pra mim, não. Essa aí que você tá reclamando, essa aí deve ser... Ela falava exatamente assim. Essa deve ser a sua melhor professora, que você tá reclamando dela. Ela que deve cobrar de você, ela que deve puxar você, ela que não deve deixar você ficar conversando em sala de aula. Essa deve ser a sua melhor professora. Depois, sem a criança estar presente... Você pode ir lá falar, pô, me diz o que aconteceu, me explica, eu não entendi. Tudo bem, tá no teu direito. Claro. Agora, o que essa mulher fez? Eu vou escrever aqui na agenda, eu vou fazer...
Aquela não pode. Aquela eu fico brava. Aquela eu fico bem estressada. Não pode, fala direito. Então tem... E aí você vai... Eu tenho um caso, tava fazendo orientação para uma família no finalzinho do ano passado. E aí uma das recomendações que eu fiz foi colocar no arte marcial. Deu errado, mas deu certo. Ah, é? É. Porque a mãe matriculou o filho no jiu-jitsu. O menino acho que fez 4 aulas. Uhum. E ele, pelo amor de Deus, não me obriga a fazer esse negócio. Né? E aí, agora ele tá pianinho na escola. É? É. Olha. O combinado é não obrigar ele a fazer jiu-jitsu. A gente já teve casos aqui de criança que, não quero fazer o espetáculo de dança, e aí fica numa barganha e faz umas coisas assim. O Luciano já tem episódio sobre isso, ele fala sobre o livro Garra, eu não lembro o nome da autora. Carol Dweck. Não, Garra não. Angela Duckworth. Enfim. E fala sobre isso. Se botou, começou, vai lá, vai fazer, vai chegar até o fim. Exatamente. Vamos lá, o combinado não sai caro e insiste. Mas o que a gente vê hoje mesmo são pais que não conseguem suportar que o filho passe por uma frustração. E isso está diretamente ligado à indisciplina. Isso está diretamente ligado à forma que aquela criança encara. Essa criança, ela não vai ser a fonte de toda a indisciplina do mundo. Não. Mas ela vai ser uma criança que vai desafiar a autoridade. Por quê? Porque ela não está acostumada a lidar com a autoridade. Ela faz o que ela quer na hora que ela quer. Eu faço o que eu gosto. Vai ser aquela criança que vai entrar sem bater. E quando você manda bater, ela vai achar ruim, ela vai achar que é frescura. Por quê? Porque ela nunca é obrigada a fazer nada. Só faz o que gosta. Só faz o que gosta. Exatamente. Só faz o que você gosta, né? E aí, é muito fácil você perceber essa questão. Por quê? Porque quando muda de escola ou quando muda de segmento, gera conflito. Por quê? Porque eu não estou acostumado com essas regras. Eu não estou acostumado com essa forma de conduzir. Então eu vou me revoltar contra isso aqui. Sim. Eu não vou reconhecer a autoridade. Quando entra numa atividade nova, se a atividade não for aquela mega recreação, né? Uhum. Porque existe aula de natação e existe recreação molhado. São duas coisas completamente diferentes. Eu vou colocar meu filho na natação. Seu filho está aprendendo a nadar? Ou seu filho está brincando dentro da piscina? Ele pode estar fazendo uma aula de recreação molhada. E tá tudo bem, se esse é o objetivo, né? Se esse é o objetivo, se é só passar o tempo, se é sorrir, se é se divertir, eu acho natação excelente. Eu acho que natação é um esporte maravilhoso para todos, mas para criança, assim, é top 3. Então, eu adoro ver uma criança fazendo uma aula de natação. Recreação molhado não é uma coisa que eu recomendaria. Se você gostar muito de água, pode ser divertido para você. Mas eu não recomendo. Acho que é opcional. Uhum. Né? Então tem uma diferença aí de valor para aquela criança. Mas aí você põe numa aula de natação. Eu não quero ir. Por quê? Porque eu fico cansado. Pô, que bom, cara. Que legal. Quer dizer que você está melhorando, quer dizer que você está evoluindo, quer dizer que você vai nadar melhor daqui a pouco. Eu tô lembrando da fala da sua filha ano passado no Integral, pra professora do Integral. Trabalho. E não foi uma fala pejorativa, mas era tipo, pô, ela me exige. É engraçado. Que bom, né? Tá aprendendo, tá se desenvolvendo. É engraçado. Né? Vai ficar muito mais inteligente. Vai ficar melhor como pessoa, vai ficar mais acostumada a trabalhar, a fazer esforço. Vai arrumar um emprego, não vai sair 3 horas depois. Por quê? Porque já tem a noção de trabalho desde pequeno. Né? É um trabalho adequado, é um trabalho pertinente, é um trabalho de escola, tá fazendo exercício. Olha que maravilha. Isso é lindo, gente. Mas tadinha, ela se esforça. Não. Se esforçar é a principal valência, é a principal qualidade buscada. O seu filho precisa mexer com inteligência artificial, o seu filho precisa saber robótica. Não, hoje em dia não, galera. Isso aí é fácil para eles aprenderem. O que está difícil achar, qualidade valorizada no mercado de trabalho, é constância. Disciplina, né? Capacidade de fazer o que precisa ser feito, capacidade de entregar na data. Isso é muito difícil, muito gente. Difícil entregar na data de encontrar, é muito... de desenvolver.
né? A galera entra numa espira. Não, agora... Eu lembro que há uns anos atrás tinha que estudar chinês. Tinha, tava mesmo. Mandarim. Mandarim. Isso, tava mesmo na Tinha época. que aprender mandarim. Porque a China... Agora tem uma inteligência artificial que você fala numa língua, seu vídeo sai na outra língua com a sua voz. Não precisa mais aprender mandarim. Eu preciso dar uma olhada em inteligência artificial, gente. Cara, daqui a uns 2, 3 anos, você vai entrar numa call com alguém do outro lado do mundo, você vai falar na sua língua, a pessoa vai falar na língua dela, já vai chegar traduzido. Mandarim, ó, não importa mais. Inglês importa, claro. Acho que vai importar por muito tempo ainda. Mas são umas... Ai, agora tem que aprender IA, agora tem que aprender não sei o quê. Agora... vem de um lugar, né? Vem do ensino meio de tecnicista e tem um lugar isso aí. Se o seu filho for disciplinado, consistente, esforçado, conseguir fazer trabalho, ele vai conseguir aprender o que ele quiser ao longo da vida dele, o que foi importante para ele ao longo da vida dele. Você não vai precisar adivinhar agora. Vamos ficar nos bons hábitos, nas virtudes, que a gente sabe que são realmente relevantes, que vai ficar tudo bem. Deixa se frustrar? Deixa. Dentro do padrão normal, sim, né? Dentro sim. Sua vida é só alegria? Não é. E aí, o que você quer de você quando você encontra uma frustração? Você quer se desesperar? Cara, e é bonzão quer se quando você angustiar? ultrapassa, né? Bom pra caramba. A sensação é boa. Bom pra caramba. Eu acho que estamos numa geração, estamos num momento de pais superprotetores, mas se a gente consegue, o nosso papel aqui, pelo menos, é tentar, é cansativo, gente, mas quem é pai aí nosso e conversa com a gente, é tentar mostrar a realidade. Eu falei isso pra esse pai 2 dias atrás, cara, eu preciso trazer a tua filha, o que você tá falando, pra realidade. Às vezes o que ela tá sentindo, e não é real, não é real para ela, né? Na sensação dela. Mas não é de fato o que está acontecendo. Então, o trabalho do adulto na relação com a criança nisso é de trazer aquela criança, botar ela na realidade do que está acontecendo e deixar que ela se frustre. Se seu filho chegar em casa falando que perdeu o recreio porque precisou copiar, pergunta para ele o que ele estava fazendo na aula. E não chegue apenas, porque... falta de recreio é contra a lei. Calma. Uma coisa de cada vez. O rei Salomão tem escrito lá na Bíblia, Salomão, filho de Davi, que a Bíblia coloca como o homem mais sábio que já existiu. Não sei se é no livro de Cantares, talvez seja. Lá no finalzinho, né? Quando ele fala que... Um pouquinho antes dele falar que tudo é vaidade... aquela conclusão que ele chega que o mais importante é Deus, um pouquinho antes ele fala que não há nada melhor do que gozar dos frutos do próprio trabalho. E é um pouco isso. O trabalho, ele é o trabalho, mas ele é o esforço, ele é a capacidade de superar dificuldades, ele é a capacidade de colocar um objetivo e passar pelo que precisa passar para chegar naquele objetivo. E você poder viver essa recompensa é muito legal, gera muito significado, traz muita felicidade real quando você consegue chegar lá. Então, no fundo, educar passa por aí, né? Educar passa bastante por aí. Quando eu entendi isso, não do rei Salomão, eu mandei uma mensagem para ele e falei, agora eu entendi a gente falar que aqui a gente vai fazer as crianças felizes. Porque não é fazer feliz desse jeito aí que a galera acha, né? Não Só é a felicidade efêmera. Não é a felicidade material. Não é ser feliz porque tá brincando no recreio. Pô, eu adoro ver eles brincando no recreio. Quer dizer, quando eles não caem, não se machucam. Eu adoro ver eles brincando no recreio sorrindo. Mas quando a gente fala que vai fazer o filho de vocês felizes, não é só isso aí. É para que eles consigam superar os desafios. Isso fez muito sentido. É muito por aí. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso por hoje, né, pessoal? Acho que respondemos. Se ficou alguma coisa... Caso tenha ficado alguma coisa sem resposta, perguntem aí que a gente tenta voltar. Mandem sugestões. Eu acho que as minhas sugestões acabaram. Minhas perguntas. Beleza. Pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Deixa sua curtida, deixa seu comentário. Se inscreve. Manda esse negócio pra alguém. Isso. E a gente se vê no próximo. Até.
Até. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.